E aí? Boa tarde, Boa, Caveira. caveira, Tudo bonzinho? na paz. Então, nos pediram para falar sobre três conceitos e a inter-relação entre eles, que são os conceitos de Omulu, Caveira e a Calunga. Caveira é uma frequência de atuação ante a proposta de interação humana, assim como outros é apenas uma proposta. A calunga é a faixa vibracional instalada que abrange o processo de dessoma de todos. Omulô é a frequência divina que abrange todos esses contextos da existência e dos ciclos de autoexperimentação e vivência. É compreensível. Sim. Então, vamos lá. Então, em todo o sistema manifesto, eu vou ter um Omulu, porque essa frequência divina que vai abranger esse processo de ciclos. Exato, Ciclos de dessoma e ressoma no sistema. exato, Eu vou ter uma calunga, porque vai ser uma faixa vibracional nesse sistema para abranger o processo de dessoma. exato, E eu vou ter um arquétipo, eu vou ter a função de caveira, que é uma frequência de atuação ante essa proposta de interação humana, onde se tem essas funções desses processos de dessoma e ressoma. também, também. Não é limitado. Eu Sim, posso ser caveira em outros campos de atuação. Na terra, no ar, na água, no fogo. É inerente. Forma não é conteúdo. sim, forma não é conteúdo. Mas qual seria então? Ah, então abre um pouquinho isso. Você também tem atuação no fogo, na água. Bom, tudo que muda, né? Exato. Eu atuo ante a sustentação consciencial durante os processos de dessoma, ressoma e de ciclos de expansão consciencial planetariamente. Entende? Então, um, se eu tenho outro servidor planetário, por exemplo, o servidor planetário Marte, os, os seres na faixa vibracional de ressoma, dessoma em Marte, esse processo também, então, vai ser sustentado pela frequência de atuação caveira? Ou não, com outro nome. Pode ter outro nome, mas essa frequência de atuação tem que estar presente naquele sistema também, né? Sim, vamos colocar um ponto em questão. Este cabeçudo me permite um átomo em seu núcleo
é como uma bola de futebol e todo o espaço inerente a ela como um estádio. Dentro disso, eu posso ter outros pontos dados como núcleos na infinidade da proporção atômica, onde 99,5% é espaço. Então, o ecossistema multidimensional de Marte é amplamente rico, assim como a Terra, e o contexto existencial e funcional e experimentação mútua e autoconhecimento das essências ali presentes são tão ricas quanto aqui e agora. Então, a partir daí, ante a multidiversidade existente lá, refaça sua pergunta. Se no ecossistema multidimensional de Marte, porque esses ecossistemas multidimensionais, eles têm essa eles têm essa arquitetura, né? Exato. Para que se construa aquele ecossistema multidimensional, a arquitetura ela é refletida de novo, né? Então, Para que haja o contexto expansivo consciencial e contração das experiências, da diversidade em experiência. sim, então, eu não tenho termos melhores, né? Para que o videogame Marte, Usem seus, eu entendo melhor do que você. para que o RPG, para que o videogame RPG Marte se crie, se arquitete, ah, essa frequência de atuação fazendo a função caveira vai estar lá também. Por isso que eu perguntei se vai estar lá também. Isso são, são comuns à arquitetura de todos os ecossistemas multidimensionais. Deste universo, sim. Sim. Ah, tá, deste universo, sim. É porque são ciclos, são vórtices, são senoides. Depende do ponto de ótica. Diante disso, todos os ciclos têm início, sustentação e fim. Aí está Caveira. Sim, mas dentro de outros universos, a arquitetura que se usou pode ter sido configurada diferente. Exato. Você me deu um minuto. Eu vou Sim. buscar um gole de vinho. Sim, sim. Tem vinho aí? Olha, tá bom o negócio. Pronto. Olha, muito bom. Então, conta pra gente, qual a função do vinho? Me deixar feliz. Olha, essa já é uma Gosto função de bastante. vinho. Sim. Para esse menino não há apegos. Não importa. As energias entram em concluio. E não dependem de interações imprensas de conceitos de estabilidade ou instabilidade. Então, cada um faz o que gosta. Em outros médiums de trabalho, eu bebo uísque. Eu também gosto, mas nas crenças coletivas, ante a que ele se propõe, Caveira bebe uísque. Mas eu não gostei do café. E nas memórias
Do menino tem vinho. Isso me lembrou, então vou fazer essa pergunta. Tem um vídeo de uma entrevista, uma conversa com um Exu Caveira. E nessa conversa, na sua simplicidade, o Exu Caveira no médium, ele mesmo se serviu de uísque e ele mesmo acendeu seu charuto e tal. E muitos comentários diziam, então, que aquele médium não estava incorporado porque o Caveira que ali supostamente se manifestava estava se servindo a si mesmo e acendendo o seu próprio charuto e que Caveira não faria jamais isso, né? Então... Eu levantei, abri a adega, verifiquei a temperatura, abri a taça, peguei a taça, escolhi o vinho, provei o vinho, não gostei e peguei outro que estava na geladeira. Eu acho que eu também não tô aqui, viu? Mas a vida é isso. As pessoas se atentam ao conteúdo, à forma e se esquecem do conteúdo. O menino também ouviu esse rapaz. Sim. Eu falo dessa forma aqui, mas não quer dizer que eu sou assim. É uma simbiose constante ante a proposta que esse menino se coloca, você se coloca, nós nos colocamos em conjunto. A partir daí, há o manifesto dessa forma, de forma mais séria, de forma mais culta, não utilizando tantos palavrões, mas isso devido ao processo simbiótico da causabilidade, onde eu me coloco e ele se coloca, e a união lhe apresenta o que você está tendo aqui e agora. Metafísica. Metafísica. Então, sempre se pode usar essas coisas para o autoconhecimento, porque vendo aquela enxurrada de apedrejamentos que aquele médium recebeu, tudo porque o Caveira se manifestou ali acendendo o seu próprio charuto, a quantidade de críticas e tudo que eles receberam, mas ninguém ali se perguntou por que me incomodou ter visto o Caveira acendendo o seu próprio charuto naquele médium. As pessoas querem circo, elas querem soluções externas, elas não se atentam à complexidade de um funcionamento da psique dentro da própria bolha, como nós trazemos aqui. O comportamento natural ante uma crítica ou uma colocação nos incomoda. Seja uma defesa ou um ataque, sempre há pontos de autoanálise. E quando a pessoa se conhece, aquela ação ante uma reação de um grupo, onde a reação é sempre coletiva, pois eu me uno esperando a ação do outro, onde a autenticidade brilha como um papel de protagonismo ante as vidas de todos. E a autenticidade alheia sempre gera uma reação e uma contração dentro de contextos morais unificados. É ilógico, com quem é compreensível. Sim, sim. Nós podemos indagar aqui vários contextos e aonde existem as contrações e aonde se manifestam as interpretações sobre tais contrações, sobre contextos patriarcais, sistêmicos, sociais e sobre o contexto da busca de bens no externo e tudo isso, mas para falar bem a verdade, dá pérola aos porcos. Não, então vamos voltar ao nosso tema. Podemos refocar, que a gente estava falando, o tema que nos foi pedido, o Mulu, Caveira e a Calunga. E a Não gente... nos trouxeram aqui nosso amigo Noraboa, pede outro tipo de linguagem. Ainda não há alicerces para tais argumentos. Pérola aos porcos é a mesma coisa. Sim, sim. É porque, para ficar mais forro, para ficar mais forro. É porque eu recebo pérolas aos porcos muitas vezes. É porque
Não é que o porquinho é ruim, é porque você recebeu uma coisa que você ainda não consegue, não tem uma função no seu sistema ainda e você não consegue digerir aquilo, né? Então, Pérola precisa é de uma mais grande alicerce. porcaria. O que é uma pérola? É um contexto cálcifico onde pela ostra ostra regurgita, é a sujeira da ostra, a pérola. Sim, a sujeira Então, da porra, ostra. É. é, certas coisas não entram, eu sou burro para entender, entende? Então, não é ofensa pelos porcos. Até a entonação que eu coloco não é essa, entende? Sim. Mas, enfim, interpretações é grátis. Sim, sim, e como se diz, e sempre fazer a pergunta, se algo me incomoda, usar aquilo para o autoconhecimento e perguntar por que aquilo me incomodou. Exato. O menino não Sempre, está acostumado com a minha frequência, então existem esses gatilhos. A gente vai sim. aprendendo junto, enquanto eu não brinco com você. Sempre no princípio do que me incomoda é meu. Sempre me incomoda, está em mim. Eu sinto, eu ajo. Se eu gosto do sentido do eu e manifesto sobre a existência da atemporalidade onde o eu inexiste, vamos vestir a camisa do eu e vamos nos conhecer e ser responsáveis pelo que somos. Sim. Então, Nós gostamos dos méritos sobre o eu, mas os desméritos sempre são coletivos. É interessante, não é mesmo? assim, é interessante, quando tá bom sou eu, mas quando tá ruim, tá lá fora. Exato. Sim, Quando é sim, problema é de alguém. Quando é sim. problema existem causas, até Sim, mesmo salvadores. É um contexto interessante. Eu sinto que você quer voltar ao princípio da Calunga, mas isso é amplamente abordado e nos primeiros 3 minutos eu já expliquei. mas então vamos falar disso que é interessante, porque olha só, quando eu tô bela, maravilhosa e tô vendo meu cabelo lindo, aquilo sou eu. Mas quando eu caguei na fralda e tá fedendo, aquilo tá de fora. É como se olhasse para a fralda tipo, ah, como isso apareceu aqui? Colocaram isso aqui na minha bolha. Não, não, não sou eu, veio de Esse vinho é fora. muito bom. E aí vem aquela Trazer outro reação, para ele. traz outro para ele, traz outro para ele. Mas É, eu olha, não concordo pode. com o que você está falando. Na verdade, quando tá suja a fralda, é, como eu posso dizer, e digo para ser mais gentil, quando a fralda tá suja, somos nós. Quando nós estamos arrumados, é maquiagem. Nós estamos focando num conceito de beleza externo, o que nos traz a reflexão do que é belo, o que é arte. O que é belo para o mundo é o contexto da expressão do natural sobre uma cópia da natureza, ou a expressão do sentir sobre o natural e uma expressão da natureza nos fazendo parte do ecossistema ou do egossistema, aonde a própria merda que está na fralda faz parte do ecossistema e um aprendizado intrínseco em si, e ao mesmo tempo relacionado a todos, aonde a merda é coletiva e até mesmo os louros também são. Oh, mas aí chegamos então, é porque a Marabô agora já já falou sobre a árvore da vida, então a gente pode usar um pouquinho o vocabulário e os conceitos ali, né? Então, o belo na árvore da vida está em Tiferê, está em Oxalá, e a crença que integra O bastante. Bel está antes de Oxalá, está no pilar do vácuo, do ócio quântico, antes das cordas, Sim, não, mas o e se princípio, quando. manifesta sobre tudo. Sim, mas na psique, então na psique, no meu interno, quando eu vou integrar aquela energia de Oxalá ali, o mantrazinho é justamente em todas as coisas, pequenas e grandes, eu vejo a beleza da expressão divina. Então,
Se eu deixo alguma coisa de fora da beleza da expressão divina, eu já não consegui integrar aquela frequência vibracional. Exato. Então a fralda, como expressão divina, tem que ser bela também. Tudo é belo. Depende, sim, mas eu levo em consideração a expressão da sutilidade do aprendizado que se dá aos sentidos que você tem e lineariza o que é belo. Porque normalmente a simetria matemática e o contexto interpretativo do que é belo é sempre coletivo. As pessoas conseguem distinguir o que é feio do belo e entram em um processo natural onde as pessoas concordam entre si. Então, o belo é um contexto amplo onde tudo é belo. O que nos falta é a sutilidade de sentidos. Onde um ser que tem 12, 13 sentidos, como o ser humano, poderia distinguir o belo e dar diferenças e conotações sobre contextos finitos, e um ser que tem 32 sentidos manifestos dá outro tipo de sentido. Então, o sentido que interpretações da persona formatada sobre experiências dão sobre o belo são sempre ilusões. Ante a proposta ilusória da vida, temos que nos atentar ao belo intrínseco antes da forma, antes da merda, vendo merda como adubo e princípio recreativo de cocriação de realidades. Podemos fechar aí. O menino não está acostumado com essa frequência. Podemos dar continuação em outros momentos. Tudo bem, sim. Quer Se deixar? alguém não entende, eu estou aqui. Sim, convidamos as perguntas e quem quiser participar, todo mundo tem voz e todo mundo tem vez. Exato. Então deixa uma mensagem final pra gente e já fica a minha gratidão. Analisem o cocô para ver o que estão comendo. E não jogue no Até breve. outro, não joga cocô no coleguinha. E se alguém joga em você, analise o cocô do outro e aprenda com ele também. Sim. Paz. Paz.